Boa noite, pessoal. Tivemos um probleminha técnico aqui com a solução que a gente estava tentando fazer funcionar. E aí, felizmente não deu certo, mas vamos seguir aqui pelo método tradicional da live no Instagram, usando. Só chamar o Gleice aqui para entrar com a gente também. E aí a gente já inicia o nosso bate-papo aí sobre o concurso. Edital publicado, né? Muita novidade nesse concurso, com certeza muitas dúvidas sobre qual cargo escolher, em que área focar mais ou menos, né? Aquela confusão de peso para todo lado, diferentes conteúdos, as surpresas do conteúdo, né? Então a gente vai comentar isso tudo agora para poder começar a dar uma ajuda aí para vocês, uma orientação em relação a esse concurso. O Gleison já deve estar entrando agora daqui a pouco. Só aguardar ele entrar. É o tempo de vocês voltarem para a live também, né? A gente tinha tentado iniciar a live pelo computador aqui, teve que derrubar ela, porque a parte do áudio não estava funcionando. E aí agora vamos colocar o Gleison aqui para dentro também com a gente. Pronto, beleza? Fala, Gleison. Estava explicando para o pessoal aqui, né? A gente tentou inovar aqui usando o computador para fazer a live, infelizmente, a tecnologia é muito bom que não funciona, né? Então... Acontece. Nossa intenção era apresentar algumas informações aí que visualmente ficaria mais fácil vocês todos perceberem, né, o que a gente ia discutir, mas vamos tentar aqui fazer no Google mesmo, o Gladys vai tentar inverter aí para ver se fica mais fácil de visualizar, e depois a gente dá um jeito de disponibilizar para todo mundo as informações que ele levantou aí, tá bom? Gladys, vou falar o seguinte, eu tinha preparado um roteiro aqui para bater alguns pontos que eu considero que são bem relevantes do edital e que eu acho que faria mais sentido discuti-los, porque ou eu não vi muita gente discutindo, ou não discutiram de fato, né? Alguns tópicos que eu considero que são interessantes e tal, e obviamente se você tiver alguma outra coisa para complementar, você vai complementando, e lá na parte que chega na discussão de conteúdo, aí você toca, tá bom? Pode ser assim? Beleza, combinado. Toca aí. Então, bora lá. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é o seguinte, ó, e uma dúvida que eu vi que, inclusive, alguns mentorados meus tiveram, foi no questão tocante à inscrição sobre blocos, tá? Então, ontem um mentorado meu me mandou lá uma mensagem, não, eu quero fazer cargo tal do bloco 1, mais cargo tal do bloco 3, mais cargo tal do bloco 5. Não pode. Vai ficar querendo. Certo? Não pode. Então, não pode. Você pode se inscrever em até todos os cargos de um mesmo bloco, mas só daquele bloco. Só de um bloco, exatamente. Então, isso é bom e tem algumas coisas que podem parecer ruins, né? Do ponto de vista, assim, do pessoal de TI. É o bloco 2, não tem dúvida. Então, Sim. estatística e TI. Aí, assim, para o pessoal de TI está muito bom, porque se você for analisar lá os 5 eixos, né, a gente vai falar sobre esses eixos mais tarde, mas se a gente for analisar os 5 eixos, a maior parte do que está ali tem a ver com TI. O cara que é de estatística, por sua vez, né, ele vai ter que vê muito mais informação de blocos diferentes que não são de TI, não são da área específica dele, mas eles tentam resolver isso com os pesos, né? Fazendo uma ponderação muito menor, fazendo com aquele eixo que não tem a ver com a área de informação dele seja menos relevante, menos significante. Em relação a isso aí, né, cara, o que eu vejo que aconteceu foi o seguinte, né? Eles, de certa forma, eles tentaram agrupar ali dentro dos blocos matérias, perfis mais ou menos afins, né? Em alguns casos tiveram que forçar a barra. No caso do bloco de TI, eu diria nem tanto, porque hoje em dia, né, ninguém está contratando mais estatístico para mexer com o software estatístico. O cara quer estatístico que saiba programar e desenvolver análise de dados em Python, em R, em coisas do gênero. Então, acaba que casou bem. Teve blocos, por exemplo, na área de engenharia, no caso do bloco 4, por exemplo. A coisa fica feia no caso do bloco 4, por exemplo, que acho que a grande maioria do pessoal interessado no CNU é por conta do AFT, né, que são 900 vagas. E nesse bloco 4, você tem médico, você tem psicólogo e tem a galera do AFT.
Eles juntaram a FT ali num lugar completamente estranho, né? Então tem essas coisas. Eu acho que sim, o bloco 2 ficou bem redondo. E uma coisa também importante, que eu acho que assim, não foi muito bem explicado na live de lançamento que eles fizeram, lá do pessoal do Ministério, né? A coisa ficou meio confusa, acho que eles poderiam ter explicado já de cara melhor, que é a questão de que dentro dos blocos continuam valendo os requisitos específicos de cada cargo definidos em lei. Então, por exemplo, aqui dentro do bloco 2, isso está até na tabelinha aqui, depois eu viro a câmera aqui para mostrar para o pessoal, mas assim, por exemplo, tem estatística? Tem. Mas quase todos os cargos da área de estatística exigem formação em estatística. Então, assim, tudo bem, o cargo está lá, está no bloco, mas de qualquer jeito você nem pode selecionar aquele cargo, porque se você passar, você vai ser chamado e não vai poder tomar posse porque não tem o requisito, né? Então, nesse ponto acho que ficou bem separado. Tem aqui, né, são 3, 6, 9, 12, 15, 16, eu acho, se não contei errado, cargos que o pessoal de TI pode fazer, né, que não são específicos de estatística. E esse está meio a meio, né? Metade exige formação de TI, graduação, né? E a outra metade é para qualquer área, e aí isso fica bem tranquilo. Mas eu acho que essa questão do bloco, o pessoal de TI foi, de certa forma, privilegiado aí, né? Não misturaram muita coisa, além do que foi a bagunça no conteúdo como um todo, né? A gente vai falar disso mais para frente. Vai tratar sobre isso também, tem isso. Mas, assim, poderia ser bem pior, acho que dos males, né, comparado com outras situações aí, não foi um problema muito grande. Sim. Um ponto importante aqui é a questão da pontuação que é dada para a prova objetiva e discursiva, porque ela é variável. Então, lá no item 7, que trata da etapa de qualificação técnica, lá no item 7.1.1, ele trata a respeito, ele apresenta 3 tabelas diferentes. Então, tem a tabela lá em que o cara tem... deixa eu até abrir aqui a tabela para eu conseguir pegar melhor. Depende do peso da prova de título. Alguns carros têm prova de título 10%, 5% ou não vale nada, né? Ou não tem títulos. Então, o cargo de ATI, que é no caso do pessoal de TI, acho que quase todo mundo vai estar inscrito nele, pela quantidade de vagas até, né, por 300 vagas, ele está aqui na tabela 1, que tem 10% do total de pontos aqui com titulação, né? E aí, nesse caso, qual é a jogada que eles fizeram aqui, né? É que a prova objetiva vale 20 pontos, a prova de conhecimento específico vale 50, geral, na objetiva geral, vale 20 pontos, a de conhecimentos específicos vale 50 pontos, a discursiva vale 20 pontos. Isso vai mudar de acordo com a tabela. Então, o pessoal que vai fazer Previc, a gente vai comentar, inclusive, depois sobre a questão que envolve ali, quais são as escolhas mais óbvias, né, que o cara pode fazer ali dentro do bloco 2. Então, na tabela 2, que está o pessoal da Previc, essa pontuação muda, são 25 pontos da parte geral, 50 pontos da parte específica e 20 pontos da discursiva. E aí, o último caso, que não tem aqui, que não exige títulos, né, são 25 pontos da parte geral, 50 da específica e 20 da discursiva. Me chamou a atenção também aqui, na análise aqui do edital, o critério de eliminação, são 40%, né, o cara tem que ter 40% pelo menos em cada um desses blocos aqui, tanto da geral quanto específica. Se ele tiver uma nota inferior a isso, já está eliminado o concurso. Eu acho que esses 40% não é um valor pesado, mas eu tenho que observar o seguinte, tem que tomar cuidado, porque, vamos supor, o cara vai fazer o cargo de EPPGG, que a gente vai depois discutir isso, tem uma ênfase muito maior ali na parte mais de gestão e em matérias políticas, né, em legislação, do que na parte técnica mesmo de TI. Se o cara simplesmente abandonar a parte de TI, na parte mais técnica, que envolve rede, segurança, desenvolvimento e banco de dados, ele tem que ter uma pontuação realmente bem razoável ali nesses 2 critérios, para ele não cair aqui na nota de corte. Então, ele tem que tomar cuidado com essa história, né? 40% parece bem tranquilo, mas por conta dessas ponderações, ele não pode sair simplesmente abandonando os outros eixos que não são os eixos de mais interesse dele. Na verdade, né, cara, o que acontece? Esse como é um edital cheio de novidades, né? Essa conta ela é bem complicada, né? Porque a pontuação, né? Você tem lá a prova
específica vale 50 pontos. Beleza, a prova específica vale 50 pontos, mas, por exemplo, para o cargo de EPGG e para o cargo de ATI, o cálculo desses 50 pontos é completamente diferente, por causa dos pesos, dos eixos, né? Então, assim, o que você está falando, claro, né? O cara já... eu vou fazer para EPGG, eu vou só chutar as questões de TI, não vou nem me preocupar estudando. Beleza, na verdade ele está, entre aspas, abrindo mão ali de tentar conquistar para valer 30% daqueles 50 pontos, porque no caso da EPGG, os três eixos de TI valem peso 1 cada um. Né? Então, somados, eles valem 30%, eles valem 15 pontos. Os outros 35%, os outros 35 pontos estão nos dois primeiros eixos. Né? O que acontece sim, porque se você analisar bem que numa prova em que a maioria dos candidatos, né, faz ali metade, um pouco mais que a metade, né, hoje, numa prova mais complicada, mais difícil, o cara que consegue ali 60%, ele tem uma chance boa, depende da quantidade de vagas, de estar dentro. Né? Só que aqui nesse caso, se ele ficar ali nesse 60% ali, né, e num dos pesos, no outro nem tanto, e às vezes ele está fora. Então, a gente tem que tomar cuidado com os 40%, porque pode parecer que é bem tranquilo, mas não é tão tranquilo assim, não. Não é não, porque acho que assim, tem dois aspectos aí, né? Um é essa questão dos pesos, e outra a própria diversidade e novidade de grande parte do conteúdo, e isso aliado ao perfil de prova da CESGRAN Rio, que em alguns aspectos pega muito pesado. Né? Então, de fato, eu concordo contigo, 40% não é tão fácil quanto algumas pessoas possam achar. Né? E se a gente comparar, né, com o histórico aí geral de concursos, o mais comum de ponto de corte é 30%, não é 40%, né, no objetivo. Então, assim, eles subiram um pouquinho esse sarrafo, sim, e com essa questão dos pesos e dos diferentes eixos, isso ainda pode complicar a vida de muita gente. E aproveitando que você está falando de nota de corte, né, uma coisa que eu também achei bastante estranho, né? Assim, a prova discursiva não tem nota de corte. Né? A prova discursiva, né, você é eliminado se tirar zero. Ou seja, né? Eliminado apenas se tirar zero. Eu ia falar, inclusive, o próximo tema seria discursiva também. Assim, só para a gente não sair do tópico, né, que a gente está aqui, o pessoal que for ler ali o item 7, a questão que diz quais são os cargos que exigem a titulação e que não exigem, está aqui no item 7, numeração gigantesca, 7.1.1.1.2.1.2. Ou seja, está aqui, né? Esse aqui é o primeiro, na verdade, é o que tem, por exemplo, o ATI. Sim. Mas, enfim, está aqui no item 7, para quem for depois ler o edital, né, com mais calma, logo depois lá que vocês vão encontrar essa informação. Aí no item 7.1.2 vem a discursiva, que o Gladys já começou a falar, né? E aqui tem algumas coisas interessantes para tratar sobre discursiva. A primeira, o Gladys já falou, que é essa questão de não ter um critério de eliminação, e aí tem outro ponto que eu já vi, inclusive, em algumas lives, o pessoal comentando sobre a questão do cara tentar uma impugnação do edital nesse aspecto, que não existe lá o número máximo de linhas da discursiva. Cara, aí é que tá, né? Olha só, o que acontece, e aí, já aproveitando aí para anunciar em primeira mão para o pessoal, né, eu vou lançar um curso de discursiva específico para essa prova da CESGRAN Rio, porque a discursiva da CESGRAN Rio, ela é uma coisa completamente, assim, fora do padrão de todas as outras bancas que a gente conhece. Por quê? Ela é uma prova essencialmente prática e aberta. Então, assim, não tem nada definido porque eles fazem, entre aspas, ali do jeito que dá na telha, de acordo com o perfil de cada cargo. Uhum. Tem até um caso que eu vou usar como exemplo aí no curso, mas quem quiser procurar já pode olhar. Entendi o que você está dizendo. Entendi o que você está dizendo. O concurso agora que a CESGRAN Rio organizou no ano passado da GR Rio, que se você pega cada um dos cargos, você pega lá o cargo de advogado para área de direito, o cargo de TI, você pega o cargo de administrador. E aí você vai olhar as provas discursivas, são estruturas de prova completamente diferentes. Diferente. O cara pode mandar o cara de repente escrever um código, vamos, né, para exemplificar aqui. Exatamente. Okay. E aí, já respondendo uma pergunta que o Patrick, nosso ex-aluno das antigas, aí mandou aqui no chat que eu vi,
O Patrick estava perguntando, né? Mas como é que é essa história? A discursiva é a mesma para todos os blocos? Não, é uma discursiva por bloco. Por bloco. Mas Isso. dentro do bloco é uma discursiva só para esse conjunto todo de cargos com essa mistura louca de perfis. Então, esse é um dos pontos que eu vou abordar no curso, porque assim, na prática, a gente tem que estar preparado para uma questão discursiva sobre políticas públicas, uma questão discursiva mais aberta, quase redação sobre diversidade e inclusão, e uma questão discursiva, né, escreva um código em Python. Lembrando que é uma questão apenas. Não são várias questões. Cara, ele pode separar em tópicos? A, B, uma coisa C, que D, poderia E, acontecer. GH, né, eles fazem sem dó. Verdade. O fato de ser uma só significa que eles vão dividir esses pontos, entendeu? Quem quiser saber como resolver isso aí, né, como estudar e se preparar adequadamente, recomendo aí o curso do Gladson. O Gladson, para quem não conhece, né, quem está acompanhando a live, porque me conhece, mas ainda não conhece o Gladson foi o cara que criou essa história de dar aula em curso de TI, para concurso de TI aqui no Brasil, tá certo? Foi o primeiro cara a ministrar algum tipo de preparação para candidatos para concurso de TI, e é o cara que começou essa história também de ministrar preparação para provas discursivas. Depois vocês vão ver uma galera aí, né, fazendo, mas ninguém tem tanta experiência, né, como provavelmente talvez até conhecimento mesmo, por conhecer por tantos anos, né, o comportamento das bancas, como é que eles costumam elaborar as questões, como eles costumam corrigir, né, o Gladson é aquele cara que tem um feeling de acertar até a questão que normalmente às vezes aparece ali, isso já aconteceu inúmeras vezes, e eu sou testemunha disso, né, desde 2008 que eu estou nessa brincadeira aqui, trabalhando junto com ele, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, então, assim, é um curso que eu recomendo de olhos fechados. Então, só respondendo aqui, teve uma outra pergunta aqui, subiu direto aqui, da Mia Honório. Corre o risco da discursiva ser sobre estatística? Sim, corre o risco, por exemplo, se a gente olhar as concentrações de pesos aqui, né, talvez o eixo que tenha a maior média de peso seja o eixo de dados, né, em que para a grande maioria dos cargos ele é peso 2, né, e para muitos ele é peso 4, 5. Então, pode cair uma questão discursiva sobre estatística, pode cair uma questão discursiva misturando estatística com, né, programação para análise de dados mesmo. O céu é o limite aí, né? Perfeito. Mas não vamos monopolizar falando só de discursiva, não. Toma o teu roteiro aí, Gleison. Na verdade, assim, tinha mais um tópico para falar sobre discursiva, que é o seguinte, as pessoas têm que ficar atentas, né? Eles vão corrigir o dobro da quantidade de vagas. Isso. Então, para cada cargo, sei lá, 300 vagas ao todo, no geral, para o ATI, por exemplo. Vão corrigir 600 redações. 600 de acordo com a nota da prova objetiva, trabalho louco, velho. Feitas as contas de pesos lá, eles vão corrigir o dobro de número de redações, de acordo com a quantidade de vagas prevista para o cargo. Beleza? Isso é uma questão importante, porque eu já vi algumas pessoas com dúvida a respeito disso. Aliás, não, são 10 vezes, né? São 10 vezes, são 9 vezes, melhor dizendo. Pronto, agora sem dúvida. Deixa eu até dizer aqui qual é o tópico do edital, que está esse aqui, ó. Número máximo são 9 vezes, e aí tem uma pegadinha que é o seguinte, ó. Está aqui no 7121. São 9 vezes, só que eles, para os casos lá de especiais, né? De portadores de deficiência, sim, candidatos negros, né, e indígenas, pelo menos 10. Isso aí, é um caso especial, mesmo que a quantidade de 9 vezes fosse uma vaga, então eles corrigiriam aquilo ali, né? Seriam 10, o mínimo. Próximo tópico aqui, me chamou a atenção a questão aqui que eu acho que é importante, isso obviamente vai ser mais importante para quem for aprovado, né, para quem estiver ali cumprindo as etapas, é sobre a prova de título. Ficar muito atento com a questão do prazo, são apenas 2 dias, se não estou enganado. Esse está no item 713, eles deram um prazo aqui, do meu ponto de vista, muito apertado para quem for apresentar a documentação da prova de títulos, né, mas é do dia 29 de junho, meu aniversário, até o dia 1º de julho. 2 dias apenas ali que o cara vai ter de prazo, 3 dias, na verdade, né? Mas a prova de título, assim, a regra básica, assim, o cara tem que estar com tudo pronto ali para se precisar, né?
Não, É, então, é, assim, é bom essa recomendação dizer que, uma vez que você vê ali, que vislumbra que vai ter chance, vê qual é a documentação que vão exigir, já sim, corre atrás. Estou falando isso porque, às vezes, o que acontece? No meu caso, eu tenho mestrado, mas o meu diploma de mestrado não está comigo, está lá na UFRJ ainda, que o IME não pediu até hoje para poder emitir. Eu teria que correr atrás para resolver isso num prazo até esse período que está aqui. Por exemplo, se eu fosse me inscrever nesse concurso, eu teria que tomar cuidado com isso já de forma urgente, o mais rápido possível, né? Vamos lá discutir aqui um outro ponto que me chamou a atenção, que é a questão da duração das provas, né? Então, está no item 8, duração das provas. A prova da manhã, ela é uma prova de conhecimentos gerais, 20 questões de conhecimentos gerais, mais a prova discursiva. isso. E o prazo que eles deram foi de 2 horas e 30 minutos apenas. Mas tá bom, né, cara? Porque você pensa o seguinte, né, 20 questões, né? 20 questões, Já fiz a conta, uma dá hora 3 minutos. Não, você está assim, ó, botando 3 minutos por então, questão, entendeu? então, a conta que eu fiz basicamente foi o seguinte, ó, eu vou colocar aqui de forma exagerada 30 minutos por cartão-resposta. Obviamente que são 20 questões, você não vai gastar isso, mas é apenas aqui com a margem bem grande de segurança. Uhum. 1 hora para fazer discursiva, essa 1 hora discursiva vai pegar um pouco do cartão-resposta ali, mas enfim. E aí se sobrar 1 hora para você fazer a prova de 20 questões, você tem ali 3 minutos por questão. Como o tipo de conteúdo que vai ser cobrado não tem conta, não tem que ficar, talvez, voltando em texto, como é o caso de provas de português, como é o caso de provas de raciocínio lógico, no caso de fazer um esforço maior, a gente vai depois discutir quais são os conteúdos, eu acredito que talvez seja razoável, mas chama a atenção porque eu nunca tinha visto uma prova de 2 turnos com um dos turnos com um prazo tão curto, do meu Tão ponto de vista, tão curto, né? curto assim. É. Entendeu? Então, isso me chamou a atenção. E a prova específica, 3 horas e 30 minutos, aí sim as questões têm mais tempo a ser resolvidas, porque aí realmente vai ter questões que talvez demandem de fato mais tempo, são 4 minutos e 12 segundos por questão para o cara resolver. Eu, do meu ponto de vista, considero que está um tempo adequado, né? Algumas dessas questões vão ser muito rápidas de ser respondidas, as outras vão consumir um pouco mais de tempo, acho que equalizando ali, acho que dá um tempo bom para o cara conseguir resolver. Na parte que toca a recursos, me chamou a atenção uma coisa que eu já tinha aprendido, inclusive, com o Gladson, né? E que está nesse edital que eu nunca tinha visto. Está aqui no item 924, uma coisa interessante que eles afirmando que, vou ler para vocês, a nota do candidato, aqui no tocante a recurso, né? Revisão da nota da prova discursiva, que é o item 9.2. Então, a nota do candidato poderá ser mantida, aumentada ou diminuída. E aí, Gladson? Esse aí realmente eles inovaram, né? E isso é uma coisa que eventualmente eu acho que pode até, né, alguém querer questionar isso na justiça, Ser porque o alterado. que acontece, né? Pode até, Bem eu antigamente, né? sugiro até que o pessoal já entre pedindo para mudar isso aqui, É, para não haver redução da nota pós-recurso. Eu acho que isso aí seria o mais adequado nesse momento. Já depois, né, recorrer na justiça é mais complicado. já Recorre faz a administrativamente impugnação agora. do edital agora. Porque, assim, tem muito precedente na justiça, né, dessa questão de que, né, a decisão administrativa não pode ser reformada para prejudicar o particular. Então, né, você já concedeu uma nota ali, você não poderia voltar atrás, né? Mas uma outra coisa, né, como você falou da história do recurso, né, que me chamou bastante atenção, não sei se você notou isso, né? O prazo que eles colocaram, claro que é uma estimativa só, né, não é um prazo de edital. Não é o prazo para entrar com recurso. O 2 dias para entrar com recurso, É tudo o bem, isso é meio que padrão. padrão. O curioso é quando você olha o cronograma, tem exatamente uma semana no cronograma deles entre o término do prazo de recurso de discursiva e a São coisas que, bom, essa seria uma das coisas que poderia também ser solicitada, né? Então, fica aqui a sugestão para vocês também reclamarem desse prazo tão apertado de correção de recurso aí, porque a banca não vai realmente conseguir cumprir. mas é que, como daí para frente é só prazo de indicativo, né? Isso não é prazo de edital, não tem como impugnar, né? Mas, assim, achei que a mídia Isso é especializada em sugerido, então. concurso que Esse estava lá prazo é cobrindo, né? sugerido, não é obrigatório de ser cumprido. Você está dizendo isso, né? Não. Inclusive, Beleza. é comum as bancas colocarem no edital a previsão para divulgação do resultado um mês depois e ainda assim tem que adiar. O SESC já fez isso várias vezes. A gente está acostumado a ver isso. Não, a FGV também, enfim. Isso FGV, aí não. FGV, FGV. Então vamos lá.
Sobre a questão aqui, que eu acho que talvez seja a maior parte da dúvida do pessoal, né? Sobre a questão que envolve aqui o item 10, classificação final, homologação e nomeação. Quer explicar isso aí ou eu explico? O que você prefere? Se quiser, eu explico. Não, acho que assim, a Pessoal. questão da nomeação, né, acho que o ponto importante para entender, porque ele vai impactar a questão da escolha ali dos cargos e da ordenação dos cargos, é que assim, as listas de classificação, elas vão funcionar de forma independente para cada cargo, ou seja, para cada um dos cargos em que a pessoa se inscreveu, ele vai ter um lugar ali na fila, de acordo com a nota dele, e a colocação dele naquele concurso está garantida, mesmo que ele seja convocado e tome posse num concurso, num outro cargo que estivesse abaixo na lista de prioridade dele. Perfeito. Então, eu fui lá, eu me inscrevi para EPGG e para TI, né? Não consegui ser chamado para EPGG, porque eu fiquei lá das 15 vagas para EPGG, eu fiquei lá em 20º, mas, eu fui o segundo para TI. Beleza, eu vou lá, tomo posse para TI sem problema nenhum. Deixa eu voltar aqui para o pessoal entender o teu exemplo melhor. Vamos lá. São 15 vagas de EPPGG. Só que são classificados 30, é o dobro. Sim. Então, para o cara entender que vai ter uma lista de espera. Para cada cargo haverá uma lista de espera. Então, você não teve nota, como o Gladson falou, para assumir direto o EPPGG, porque você ficou em 20º. São 15 vagas, você ficou em 20º, até o 30, vamos lá. Quantas redações foram corrigidas? 9 vezes o número de vagas. Então, era 9 vezes 15 ali, né? Vai dar o quê? 135 questões, né? Discursivas. 135 discursivas corrigidas, você ficou em 20º. Beleza. Você não está no número de vagas, mas você está numa lista de espera. Ok. Já no ATI, você conseguiu ficar no número de vagas. Então, você vai ser, no final, você pode... me inscrevi em todos os cargos de TI que tinha lá, falou que era 15, né, se não me engano, uma coisa assim que você falou. Você fez uma conta rápida aí, mas... Por 10. 10 cargos, o cara se inscreveu. Beleza, o cara fez inscrição em 10 cargos. Ele vai ter, inicialmente, o nome em 10 ranqueamentos, né, podendo estar classificado ou não, mas em 10 ranqueamentos. Desde que ele esteja até o dobro do número de vagas, ele está em 10 rankings diferentes. Sim. Só que na hora da nomeação, o que vai acontecer? A banca vai pegar aquilo que você escalonou como as suas predileções. Então, das 10 especialidades que você escolheu, ele vai pegar qual é a primeira especialidade que esse cara escolheu. Foi a PPGG? Aí vai lá, a PPGG o cara está em 20º. Não, nessa aqui ele está fora das vagas, então não posso chamar para cá. Vai na segunda, foi a ATI. Aí o cara vai lá, a ATI ele ficou dentro das vagas, ficou lá em 100º. Então aqui ele pode ser chamado, ele já chama ali. Passado algum tempo, vamos supor que abriu a vaga do EPPGG, né? Pessoas desistiram, foram para outros concursos, etc. E aí, de repente, chegou a vez dele. Vai chamar ele no EPPGG. Ele pode sair desse cargo que ele está de ATI e ocupar o cargo de EPPGG. Abre a vaga em ATI aqui e outra pessoa que também estava na lista de espera pode ser chamada. Não é isso mesmo? Sim, exatamente. É isso mesmo. E aí entra um ponto fundamental, né, nessa história, que é assim, teoricamente, claro que cada um tem as suas preferências aí, a sua visão de objetivo de vida, mas teoricamente não faz nenhum sentido na ordem de preferência levar em consideração qualquer outro critério que não seja salário, né? A não ser que a pessoa diga, não, eu realmente prefiro ser ATI ganhando 11 mil reais do que ser a PGG ganhando 20 mil. Tudo bem, pode ter alguém que tem essa preferência, a gente vai respeitar e lamentar pela pessoa, né? Mas fora isso, porque a questão é essa, né? O fato de você ser chamado para um cargo mais abaixo na sua ordem de preferência não elimina a sua possibilidade de ser chamado para um acima. Mas o fato de você ser chamado, vamos dizer, a TI era o segundo cargo da lista. Você passou para a TI. A partir do momento que você passou para a TI, que é o segundo cargo da lista, todos os que estavam abaixo de ATI sumiram. Você não vai fazer parte da lista dos demais. Esse é um ponto importante de entender. Então, assim, eu fiz a inscrição, não, eu estou em dúvida, né, entre ATI e Previc, né? Eu botei ATI primeiro,
é PGG primeiro, ATI segundo e Previc terceiro. Né? Porque eu previ que o salário é maior, mas eu achei que era mais legal o trabalho de ATI. Tudo bem, se você tiver nota para passar nos dois, você só vai ficar na fila de ATI, você não vai entrar na fila da Previc, porque ela está abaixo de um cargo para o qual você já foi classificado. Acho que cai com a pergunta que foi feita aqui, ó. Pergunta, ou seja, se ele se inscreveu em 10 cargos e passou no terceiro, ele entra em cadastro reserva para os 2 primeiros, ele entra na lista de espera, que é o nome que eles chamaram, mas é o que a gente entende normalmente por cadastro reserva, né? E sai da lista dos 7 últimos, sim. Né? Porque já foi corrigindo aí o que ele falou, né? Pode ser que entre na lista de espera dos 2 primeiros, se tiver nota para isso. Sim. Pode ser que não. Não. Né? Porque a lista de espera tem um limite, usando né? aqui o exemplo, meio que o exemplo que a gente usou aqui, né? O cara estava dentro das vagas. Mas é isso. Pode ser que entre na lista de espera dos 2 primeiros e dos outros 7 não entra na lista de espera porque já passou no terceiro. É isso mesmo. Essa é a regra. Beleza. Eles falaram, inclusive, o seguinte, que essa lista de espera poderia ser aproveitada para concursos temporários, né? De cargos temporários poderiam fazer o aproveitamento dessas listas de aprovados que estão em lista de espera. Isso aqui, segundo eles, é uma inovação. Tem um decreto que foi, inclusive, publicado agora, é o 11722 de 2023, que trata dessa questão. Permitindo isso. Dessa parte aqui, eu acho que não tenho nada demais assim, de excepcional para a gente comentar. Acho que agora era o caso de a gente cair lá para dentro do conteúdo programático, né? Da discussão que envolve conteúdo programático. Você tem mais alguma outra coisa para tratar sobre isso antes do conteúdo? Deixa eu só mostrar aqui aquela tabelinha que a gente tinha feito, né? Que não deu para mostrar no computador. Eu vou mostrar aqui na câmera mesmo. Então, o que é isso aqui? Eu fiz a seleção pegando só os cargos do bloco 2 que o pessoal de TI pode concorrer. Né? Então, já tirei daqui os cargos que pedem formação específica em estatística. Então, sobraram aqui 15 cargos. E aí, o que dá para a gente destacar dessa lista? Né? A primeira coisa são os 3 que estão aqui embaixo, né? Então, PGG, né? Com salário Só um parênteses aí. Explica para o pessoal já de cara o que é o vermelho e o amarelo, só para o pessoal ficar olhando e não ficar aqui. Era isso que eu ia fazer, valeu. Então, o PGG, né, que de cara chama atenção aí, um destaque pelo salário, né? A mineração aí das mais altas hoje do serviço público, 21 mil inicial, mas que a gente tem só 15 vagas aqui alocadas para TI. E os 2, né, que são, digamos assim, os principais pontos de interesse desse edital, ATI e Previc, né? Previc com salário um pouquinho maior, 13 mil versus os 11 mil de ATI, só que em compensação a ATI são 300 vagas, né? Então a ideia é que esse amarelinho aqui mostra para a gente os pontos de atenção, os pontos de interesse aí para a estratégia de preparação, enquanto o que está destacado em vermelho são, digamos assim, os pontos fora da curva. Então o que eu estou chamando de ponto fora da curva aqui? Deixa eu apoio o cotovelo no mousepad aqui. No caso do IPGG, né, a gente tem esse salário bem mais alto, mas a gente tem o peso quase todo concentrado nos eixos 1 e 2. Né? Ou seja, é um cargo que eles distribuíram aí em vários blocos, né? Eles colocaram 15 vagas aqui para o bloco de TI, mas assim, o pessoal de TI vai ter que suar um pouquinho se quiser tentar realmente beliscar alguma dessas 15 vagas aí para IPGG. Fora isso, o que a gente tem realmente de muito interessante, tanto pelo salário como pela quantidade de vagas, são a TI e a Previc, né? E sendo que todos eles, né, tanto a TI quanto a Previc, com a mesma distribuição de peso nos eixos. Então a gente tem aí peso 1 para os 2 primeiros blocos, né, aqueles blocos lá de gestão e políticas públicas, peso 3 para suporte e desenvolvimento, peso 2 para dados. Então são editais, vamos dizer assim, bem equilibrados aí para esses 2 cargos, que são os 2 cargos de maior salário, né? A TI no Ministério de Gestão e Inovação e analista administrativo da Previc, né? São 2 pontos aí bem interessantes. Sendo que a analista da Previc são só 6 vagas, né? Então não vai fazer tanta marola, né? Fora isso, que a gente tem ainda amarelinho aqui na quantidade de vagas, né? A gente tem um cargo de tecnologista lá do Ministério da Saúde,
que é um salário mais baixo, né, em R$ 6.000 aí com 30 vagas, e a gente tem 2 cargos lá do BNDES, né, com salário um pouco mais atraente, 8.500, que tem bastante vagas, só que aí já são vagas ou para o Rio de Janeiro ou para algumas regiões, né? Então, não são vagas para Brasília, e aí isso pode ser que interesse para algumas pessoas ou não. O que destaca também nesse caso, né, o analista do IBGE, tanto para desenvolvimento como para infraestrutura, é a questão dos pesos. Olha lá, eles jogaram peso 5 para desenvolvimento ou peso 5 para infraestrutura. Então, aqui, para quem quer realmente fazer uma prova bem especializada, né, de repente não estou afim, eu tenho dificuldade de estudar as outras matérias, são 2 cargos aí com uma quantidade de vagas bem razoável, embora não sejam para Brasília, mas com essa questão dos pesos aí que fica bem simpática, né? Os outros 3 vermelhinhos aqui, né, são cargos de análise de dados, e aí como era de se esperar, né, então a gente tem, para quem é hoje cientista de dados, é uma área em que muita gente está investindo aí em formação, em desenvolvimento profissional, a gente tem esses cargos, né, e aí tem aqui no IBGE, tem no INEP, né, IBGE, INEP e no MCTI, né, esses 3 perfis aqui com cargos de ciência de dados, né, dependendo aí do cargo, na faixa de 6, 7, 8 mil reais de salário. E só para finalizar aqui a tabelinha, né, a gente vê que tem vários outros cargos que têm aquela mesma distribuição, peso 3, 3 e 2 para suporte, desenvolvimento e análise de dados. Então, assim, o pessoal, vamos dizer assim, com uma formação, com uma preparação, com um histórico de preparação típico para a área de TI, não vai ter muito problema, porque a gente vai ter, sim, nesses cargos todos, no final das contas, ainda que a gente tenha as 20 questões lá, eixo 1 e eixo 2, que são bem diferentes, né, vamos dizer assim, da preparação tradicional de TI, mas a gente vai ter o peso maior concentrado, né, 80% da nota de conhecimento específico concentrado em suporte, desenvolvimento e análise de dados. Então, isso, de certa forma, para tranquilizar, né, o que a gente vai ver agora da questão do conteúdo, tranquilizar o pessoal de que, olha, né, tem muita coisa diferente no edital? Tem, mas para quem é o concurseiro típico de TI, ainda está bem tranquilo, tem muita vaga no jogo aí para poder ser disputada, inclusive as 300 vagas de TI. Como tem algumas pessoas que estão nos acompanhando que não estão da área de TI, né, eu sugiro que vocês façam esse mesmo trabalho que o Gladson executou agora, o seu respectivo bloco, né? Alguém até perguntou aqui agora há pouco, estava acompanhando aqui, boa noite, no bloco tem limite de cargos, posso concorrer? A quantidade de cargos que tem dentro do bloco, né? Então, no caso aqui do bloco 2, tem os 15 blocos de tecnologia da informação, mais alguns cargos ali, melhor dizendo, que são de estatístico, né? Mas o limite é pelo que está, a quantidade de cargos que está dentro do bloco. Esse é o limite que você tem para você poder concorrer. Você não pode sair desse bloco para um outro. Aliás, uma coisa interessante aqui é o seguinte, ó, que eu esqueci de comentar mais no início, mas que acho que está em tempo oportuno, que sempre que tem um concurso de nível superior com nível médio, né, normalmente os caras tentam fazer algum ajuste para que o cara possa concorrer para os 2, né? Nesse concurso isso não vai acontecer, porque o cargo de nível intermediário, se não me engano, que é o bloco 8, se eu não estou aqui, né, bloco 8, ele vai acontecer também no mesmo dia, mesmo horário também que os de cargo de nível superior. Também tem discursível, a mesma coisa, o que vai mudar são as disciplinas que vão ser abordadas lá, tá certo? E aí, vamos lá. No caso deles é redação, né? Não é discursivo, no caso deles é redação. É redação, exatamente. E aí, vamos lá. Discussão de conteúdo. Essa parte de conhecimentos gerais aqui talvez tenha sido a maior surpresa para a maioria das pessoas, né, do que diz respeito a esse concurso, porque aqui não tem português, aqui não tem raciocínio lógico, aqui não tem... O pessoal de TI que está acostumado agora nos últimos concursos a enfrentar o inglês, não tem inglês, mas tem... a pessoa diz, cara, não tem nem direito administrativo, nem constitucional, mais ou menos. Ele pode até não estar aqui presente com o nome, direito administrativo, direito constitucional, mas ele está pulverizado aqui em alguns lugares, né? Então, por exemplo, essa matéria 2 aqui, desafio do Estado do Direito, democracia e cidadania. Aqui tem boa parte de direito constitucional que vocês vão encontrar aqui, né? O item 1 tem um pouco de constitucional,
porque tem a parte de federalismo, que é constitucional. Sim, constitucional. O item 2 tem um pouco Organização do de Estado, né? constitucional também. O item 3 não, porque o item 3 pega mais as questões da regulamentação aí sobre aspectos éticos e tal, e algumas questões mais genéricas. Tem alguns artigos da Constituição, né, que, enfim... Mas é bem pouco. Mas, tem a lei, que é uma coisa que cai normalmente em provas, em direito administrativo, né, que está no finalzinho do 3. Aí tem esse item 4, que é absolutamente novo, né, diversidade e inclusão, sabe-se lá o que vão aprontar com esse item. E aí daí para frente Agora é a minha vez de vender meu peixe, né? O pessoal da minha mentoria, eu já tenho ideia de mais ou menos de onde a gente pode tirar conteúdo que essa banca pode vir a fazer uso. Quem for da minha mentoria vai ter acesso a essa informação privilegiada aí que eu vou passar para eles. Bora lá. E aí o item 5 e 6 aí é direito constitucional, direito administrativo e AFO, né? Atenção para a galera aí que tem, pelo menos o feijão com arroz de AFO está aí dentro. Está ali na parte final, ali no 6, né? Sim. Ali tem a cobrança de AFO, que é AFO. É AFO. E agora bora lá. Vamos para os conhecimentos específicos, os eixos temáticos, né? Pois é, lembrando que esses eixos temáticos a gente tem 10 questões de cada eixo, né? Então, essa divisão é fixa. 50, 10 para cada um. Independentemente de qual seja os cargos que você escolheu, a prova é a mesma para todo mundo, né? Então, as questões são as mesmas, vão estar talvez ali embaralhadas, né, de acordo com os tipos de prova, tipo A, B, C, como vocês já estão acostumados em concursos normais aí, mas são 10 questões de cada eixo aqui, compondo, portanto, as 50 questões da parte específica. Primeiro eixo... Aí lembrando, né, esse eixo 1, né, a gestão governamental e governança pública, para quem for fazer para EPGG é peso 4, né, para quem for fazer para a maioria dos cargos, vamos dizer, entre aspas, normais de TI, é peso 1, né? Então, você tem 3 peso 2 ali no meio do caminho. A TI previ que, aliás, é o seguinte, uma coisa que eu esqueci de comentar quando o Gladys estava mostrando a tabela, mas os pesos de ATI e da Previc são os mesmos. Então, os mesmos. ATI, Previc, MAPA, INCRA e... 11332. 11332, se eu não estou enganado, acho que é isso aí. Então, esse eixo aqui, ele, de certa forma, ele está bem tranquilo, eu diria, porque a maior parte do conteúdo aqui é conteúdo velho, já antigo de editais, inclusive essa é uma característica desse edital da CESGRAN Rio, né? A primeira vez que publicaram, eu abri, bati o olho nesse edital, eu falei, cara, parece o mesmo edital da CESGRAN Rio de quando a gente ia lá para o Rio de Janeiro dar aula para a prova do BNDES da Petrobras, que era organizado pela CESGRAN Rio. O texto não mudou nada, continua no mesmo edital. E aí o que acontece? Tem essa parte de gestão estratégica, isso é tranquilo, a gente tem curso lá no Dominante TI, tem um curso meu que a gente cobre esse beabá todo aí de gestão estratégica, do que costuma ser cobrado nas provas. Depois vem o item 2, que é gestão de projetos, PMBOK. Não especificaram versão, não tenho nenhuma ilusão de que eles vão cobrar nada muito novo aí, não é o perfil da CESGRAN Rio, né? Se cobrarem vai ser uma coisa bem superficial. Item 3 é gestão de processos de negócio, tem muita gente que se assusta com isso. Gestão de processos também é um conteúdo antigo, bastante cobrado em questões de prova, gestão de processo, modelagem de processo, BPMN. Tem curso meu também sobre isso lá no Dominante TI, disponível. Entra a gestão de riscos, né? Gestão de riscos, muito embora que eles não estejam falando de gestão de riscos de segurança, mas o fundamento de gestão de riscos, o modelo geral é o mesmo, né? Inovação na gestão pública, isso aqui é uma coisa que está muito, muito forte hoje em dia. E aí realmente pegar, e aí eu deixo inclusive a dica, né? Tem muita coisa sobre isso, inovação na gestão pública hoje no site do TCU, né? O TCU é uma das organizações que criou a rede de inovação no Serviço Público Federal e continua impulsionando esse movimento, então fica a dica para o pessoal dar uma olhada aí no que tem publicado lá. E aí vem processo de compras governamentais, contratações de TI, compras centralizadas, uma parte mais... Né, um pouco mais de direito administrativo ali meio perdido no finalzinho desse primeiro eixo. Então, acho que assim, é um eixo que está
metade das questões aí vão ser questões fáceis, né? Daquela assim, se você pegou um material certinho que fala do assunto, estudou, né? Beleza, não tem muita surpresa, não. Acho que é um eixo tranquilo, né? E de certa forma, assim, da forma como ele está colocado, eu acho que isso vai ser entre aspas, um problema para a concorrência de PGG, porque assim, eles não vão poder pegar esse eixo 1 e não vai ter como eles elucubrarem muita coisa em cima desse conteúdo que está aqui. Então, a tendência, conhecendo aí o perfil da Cisgran Rio, virem questões que, né, assim, vão estar muito abaixo do valor do peso 4 que elas vão ter lá para a EPGG, né? Vão ser questões fáceis demais, portanto que elas vão valer ali. Né? No final das contas, os outros eixos temáticos vão acabar sendo o fiel da balança, talvez, para decidir quem é que vai ser escolhido para esse cargo de EPGG. Vai ser. Isso vai acabar obrigando o cara que imaginava que só estudando gestão estaria tranquilo para ele poder ser escolhido. Isso talvez não valha, né? Não, acho que não. Que já é diferente do eixo 2. Do eixo 2, que é políticas públicas, aí não. Esse, eu diria assim, esse aí, pessoal de TI, concurseiro antigo, né? Pô, já estou estudando há muito tempo, já tenho um domínio legal do conhecimento, vamos dizer assim, geral de TI ali, desenvolvimento, suporte, análise de dados. Essa área de políticas públicas é uma área onde eles vão ter que investir mais. Um pouquinho de tempo aí para estudar, porque aqui tem muita teoria, tem muita coisa escrita, aqui é uma área pesada e muito diferente do que a galera de TI está acostumada a ver. Acostumado a estudar, sim, sem dúvida. E aí vamos para o eixo 3, né? Esse aqui é o meu eixo, né? Aqui está segurança e está redes. Começa com segurança da informação, e aí a gente já tinha conversado ontem, né? Eu e o Gladson, para ver o nível de antiguidade desse negócio aqui. O cara está cobrando no edital, né? Eu falei 2010, mas eu me arrependo do que eu falei. Eu acho que é até anterior a isso, porque veja só, o cara colocou que norma ISO 17799. Para você ter uma ideia, essa norma mudou de nome, ela é a 27002, ela mudou de nome em 2007, né? Ou seja, desde 2008 que ela vem sendo chamada, no mínimo, vem sendo chamada como 27002, o cara colocou aqui. A 27002, por sinal, que já está tem a versão de 2005, 2013 e 2022, né? Já está aqui na terceira versão, revisão, digamos assim, depois que ela mudou de nome. O cara está cobrando lá atrás, antes da mudança de nome, né? Então, aqui eu sugiro ao pessoal especialmente quem está estudando já há algum tempo, você não quer voltar para estudar a norma 17799, né? Versão 2005, para poder fazer essa prova. Eu sugiro que vocês façam a solicitação para que seja revisto isso aqui, para que seja retificado o edital, e eles não somente publiquem a norma correta, né, com o nome correto, mas também até com a edição, dizendo se vai ser a de 2013 ou a de 2022, que é o pessoal vem cobrando agora, mais recentemente, né? Aí tem uma parte sua também, né, Gladys? Questão de gestão e governança e gestão de TI, que é o ITIL. E que acontece exatamente a mesma coisa, né? Você olha o texto, né? ITIL, fundamento, suporte a serviços e entrega de serviços. Isso aí é texto de edital quase do século passado, né? Isso é ITIL 2. Isso é nomenclatura de ITIL 2. Então, assim, repito o que você acabou de falar, né? Assim, qualquer um que esteja estudando a sério, entra lá com pedido de impugnação do edital e diz, meu filho, pelo amor de Deus, você não quer cobrar o ITIL 4, cobra pelo menos o 3, mas falar em entrega e suporte de serviço em 2024 é brincadeira, né? Depois a parte redes, né? E aí é que eles fizeram aqui o padrão, cobraram tudo, né? Cobraram por camada, inclusive, né? Saíram cobrando camada física, só desorganizadamente, né? Física, depois pulou para aplicação, aí depois transporte, depois enlace e rede, né? Mas enfim, tá aqui as 5 camadas aqui cobradas, redes Ethernet, rede sem fio. Redes Ethernet, aliás, é interessante, né? Está encaixando aqui com a condição que nós estamos fazendo de coisas antigas, né? Os editais recentes, para quem vem estudando recentemente... aqui só para buscar o meu carregador ali. Tá bom. Tá bom, eu vou continuando aqui com o pessoal, então olha só, essa cobrança que envolve aqui redes Ethernet, ela não acontece mais nos editais mais recentes, né? O pessoal está acostumado aí com quem vem se preparando desde 2021, 22 para cá, vocês devem ter percebido que os editais, seja do FGV, seja do CESP ou de outras bancas, eles vêm cobrando muito rede sem fio, mas não vêm cobrando
jamais o Ethernet, né? Está aqui o Ethernet presente novo, né? No meu curso de redes que eu vou gravar, que já está 60%, 70% gravado, que eu pretendo fazer o lançamento dele na semana que vem, o Ethernet já está gravado, inclusive, tá certo? O que eu vou fazer para o pessoal do CNU colocar as questões da Sesgran Rio, desse conteúdo inteiro lá, para que o pessoal tenha, portanto, o melhor curso do mercado que diz respeito a redes de computadores, né? Um curso extremamente completo, com todas as camadas que estão sendo cobradas aqui, com todas as tecnologias citadas aqui também, né? E aí vem o eixo temático 4, que é um eixo mais de desenvolvimento, né? Esse eixo 4, o que aconteceu? Ele veio também com uma cara meio velha, digamos assim, né? Tem um Então, DevOps aqui perdido no meio do caminho aqui, né? De intruso, mas tem coisa aqui realmente que além da parte de programação de estrutura de dados, né, conceitual, tem aqui um Python, tem um Java que já está nas cobranças aí há séculos, né? o que eu chamo a atenção aqui, para esse ponto específico, é assim, para quem não conhece, né, é uma banca que tem feito poucos concursos nacionais, perfil de questão da Sesgran Rio é um perfil extremamente prático aplicado nessas questões de desenvolvimento. Então, assim, você pegar as questões Sesgran Rio sobre desenvolvimento, vai ser questão com código Java, com código SQL, com código Python. Né? É comum você ter prova Sesgran Rio em que uma questão de código ela ocupa uma página inteira. Né? Porque cada alternativa são várias linhas de código. O pessoal que está acostumado a estudar para a FGV agora não vai sentir tanta dificuldade assim em fazer a migração, porque a FGV vem adotando esse tipo de postura também. Mas o pessoal que estava estudando só para o CESP, especialmente nos últimos anos, né, que o CESP reduziu bastante o nível de cobrança que ele vem fazendo nas suas provas, talvez venha sentir um pouco, sim. Mas o pessoal da FGV talvez não sinta tanto, né, especialmente quem estudou agora para a Câmara, vai ficar bem confortável para poder resolver aqui as questões que envolvem esses SQL aqui, que eles estão cobrando. Mas é na linha que o Gladys está falando. O pessoal que não está afiado com esse tipo de conteúdo, né? Tome cuidado com isso aqui, certamente, especialmente se no carro que você escolher, esse eixo temático aqui for um eixo relevante, né? Aí, por fim, assim, o eixo temático 5. Para quase todos, né? Para quase todos os cargos mais... Tirando os que são ali específicos de ciência de dados, peso 3, né? Desenvolvimento de suporte é peso 3. Então, realmente aqui tem que investir em conhecer as linguagens, né? Não dá para ficar só na parte de conhecimento superficial, tem que se aprofundar em código. E aí o eixo temático 5, por isso que você falou da parte de ciência de dados, né, que seria esse eixo aqui, né? Isso. Esse eixo 5, o que acontece? Ele não tem, vamos dizer assim, nada também de absurdo. Ou seja, ele está falando ali de Big Data, ele está falando de Data Warehouse, porque é meio antigo, né? Não está trazendo, né, nada Mine, né? em termos do mais recente aí, né? Então, falando em IA generativa, falar em técnicas mais avançadas de machine learning, ele está com o edital beabá tradicional de análise de dados, mais a parte de estatística, sim, que é uma parte o fundamento teórico todo para análise nas de dados. enumerações, né, dele aqui, até me chamou a atenção o seguinte, porque eles chamaram um dos tópicos de estatística e os outros chamaram com outros nomes, mas são estatística também. Então, eles colocaram aqui noções de inferência estatística, noções de estimação, teste de hipótese, noções sobre regressão, sobre amostragem, que são tópicos da estatística, mas como se fossem outros tópicos, né? Mas, enfim, é tudo estatístico no final das contas. Tudo estatística. Então, aqui é metade a parte de programação, metade a parte de estatística. Qual é a vantagem que eu vejo aqui nesse eixo 5 em relação ao que eles poderiam ter feito se tivessem feito um edital mais atual, se tivessem pegado gente realmente da área para escrever, para definir o conteúdo desse edital? Não tem aqui nada que poderia ter aparecido. Vai trazer o Python, vai trazer as bibliotecas mais usadas, vai trazer os frameworks mais usados, vai trazer os modelos de IA generativo mais usados. Assim, esse eixo 5 ele poderia ter sido muito pior. Né? Acho que esse essa é a conclusão. O copo meio cheio.
Tipo isso. Só competir. Né? Quem estiver achando ruim que vai ter que estudar isso porque tem peso 2, olha, pense que poderia ter sido muito pior. Sem dúvida. Bom, terminamos a parte de conteúdo. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Me perguntaram se a live vai ficar gravada, né? Vamos tentar. Sim, sim. Alguém comentou, nesse caso, o recomendável seria por valor salarial. Acho que o cara estava aqui a pergunta foi feita quando você estava comentando a tabela que você construiu, né? A tabela, Gledson, vamos tentar dar um jeito de disponibilizar, então, o pessoal, né? Pior das hipóteses, Sim. coloca ela como documento do Google e a gente coloca como um link para acrescentar ali. A gente tem direito a 5 links no Instagram, coloca no próprio Dominante aí como um dos links, né? Tem o nosso link lá para o nosso site. E aí acrescenta como mais um link para o pessoal ver ali, vai facilitar bastante a vida de muita gente que assistiu Eu até a live. coloco essa planilha e coloco alguns textinho ali, um resumo de alguns pontos que a gente falou. Eu coloco isso na página lá no nosso site, no Dominando TI, e aí coloco o link depois e a gente coloca na página, para ficar fácil o pessoal achar aqui pelo Instagram. Tem mais pergunta aqui. Eu vi uma aqui, né, do RK Bedrade, dá para saber qual é o nome. Sobre o cargo de ATI, consta a remuneração inicial tal, 11 mil, medida provisória tanto. Corre o risco dessa MP cair e afetar a remuneração? Cara, olha só, do jeito que está a relação entre o governo e o Congresso hoje, qualquer MP corre o risco de cair. Né? Esse é um ponto que a gente tem que ser bem realista em relação a esse aspecto. Agora, isso foi uma coisa... primeiro, uma puta conquista do pessoal da ANATI, né, da associação. Isso desde o primeiro concurso que a gente preparou o pessoal lá em 2008 para entrar para a primeira leva de ATI, que o pessoal vem brigando por esse reconhecimento aí do valor do trabalho deles. Finalmente conseguiram isso agora, no finalzinho do ano. Não foi ainda, claro, né, tudo que eles esperavam. Eu estava até conversando com uma ex-aluna nossa, que é hoje uma das dirigentes lá da ANATI. Ela falando, o pessoal ainda achou ruim e tal. Né? É o que deu, né? E assim, né? Já foi uma conquista muito bacana. Agora, teoricamente, não teria por que o Congresso derrubar essa MP. O que a gente tem visto acompanhando aí as negociações em termos de carreira, de salário que tem passado pelo Congresso, tem alguns partidos pequenos ali de oposição que ficam ali tentando obstruir votação, né, criar caso, mas em termos gerais o que a gente tem visto até agora é a direção da Câmara passa o rolo compressor e essas questões salariais têm sido aprovadas. Então, as negociações que o governo tem feito com as áreas, com as carreiras, têm sido respeitadas. Eu acho que o risco é baixo, eu acho que é bastante provável que continue da forma como foi aprovado mesmo. Gladys, para a gente fechar aqui a live, acho que já está perto de dar o nosso tempo aqui, duas coisas, né? Duas lembranças. Primeiro, mentoria, quem tiver interesse, eu tenho pouquíssimas vagas, né? De ontem desde que o concurso foi anunciado ontem, já tive algumas procuras aqui e fechamento, inclusive, né? De alguns mentorados desde ontem, então tem poucas vagas, mas quem quiser mais informação, entra no meu perfil do Instagram, tem lá no link da minha bio, né, que vocês vão ter acesso a um documento com as informações todas do serviço, qualquer coisa me manda um direct que eu tiro dúvidas, e o Dominante TI, né, que está com cursos com prazo de apenas 3 meses, e eu já tinha anunciado, inclusive, com meus mentorados, que já estava para encerrar, né, mas vamos estender um pouco mais aí por conta desse CNU, né, o que você tem a dizer sobre isso, Gladys? Pois é, a gente está... isso foi até uma questão, né, que a gente comentou, esse edital, como ele veio com muito pouca coisa atualizada, né, em relação às últimas novidades, o conteúdo que a gente tem hoje lá no Dominando TI continua, né, atendendo super bem a esse edital, o que não estava acontecendo para alguns editais que vieram mais com muita inovação, né, mas o conteúdo que a gente tem atende super bem para esse edital. E o que a gente não tem hoje é o curso de discursivas, que eu vou gravar para a CES Gran Rio, eu já tinha para a CESP, para a FGV, para outras bancas, eu vou gravar para a CES Gran Rio, então isso aí acho que até o final do mês já deve estar o curso inteiro disponível, mas eu vou lançar antes disso. E uma outra novidade, essa novidade de hoje, porque já teve gente entrando em contato perguntando, é a questão da pós-graduação. Né? Então a gente abriu hoje
a inscrição é para novas turmas de pós-graduação, que na prática é uma pós-graduação online, você assiste às aulas online que estão disponíveis lá no Dominando TI, responde questões discursivas, que serve como avaliação das disciplinas, e serve para estudar também para a prova discursiva de concurso, e aí obtém a certificação, né, pela Faculdade JK, certificação reconhecida pelo MEC, bonitinho, curso de especialização, que vale, inclusive, para a prova de títulos. Essa turma a gente abriu agora a inscrição, justamente porque o objetivo é finalizar a turma até abril, para poder dar tempo de rodar o processo de certificação e quem for chamado para a prova de título já pode, inclusive, usar essa certificação. Tem uma promoção especial aí de lançamento, 40% de desconto no valor do curso para quem pagar à vista no Pix. É só entrar lá no site, entrando lá online, dominantoti.com.br, já tem um banner de cara lá em cima, na pós-graduação, você entra, tem todos os detalhes, a escolha de quais cursos, né, queira fazer, né, faz o pagamento, acessa as aulas, entrega as questões, né, e aí a estimativa é final de junho, antes da prova de título, a gente está, quem tiver interesse, claro, já com esse certificado na mão. Tá? Então, essas são as novidades. Repetindo aí o endereço, né, fizeram a pergunta qual é o endereço, no nosso site, online.dominandoti.com.br. Tá? Então, entrando lá, tem um banner, o primeiro banner no topo da página já é a pós-graduação, é só clicar que você encontra a informação. Bom, pessoal, de minha parte, eu considero que nós abordamos aquilo que tínhamos, né, nos planejado para fazer aqui a discussão. Espero que vocês tenham gostado da live que nós fizemos, né? Se tiverem mais dúvidas ou alguma dificuldade de interpretação do edital, pode mandar um direct para mim, para o Gladys também, estamos à disposição para ajudá-los, né? E estamos sempre aqui à disposição para tentar ajudar vocês a conseguirem alcançar os seus objetivos. Vai lá, Gladys, fecha aí para nós. A meta é a gente repetir o resultado do último concurso de ATI, né? Que das 300 vagas a gente botou 210 lá dentro. Exatamente. Então a meta vamos nessa. É superar esse número nesse agora. Amém. Valeu, que seja assim. Gente. Contem com a gente aí para vocês alcançarem o melhor resultado possível nesse concurso. Um abraço. Até mais. Fiquem com Deus. Abraço.